Olá, boa noite, amigos farmacêuticos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube do CRF São Paulo. Hoje trazendo uma webinar maravilhosa que a gente vai falar sobre descomplicando a logística reversa de medicamentos e suas embalagens. E quando a gente fala de logística reversa, realmente é uma coisa que nos assusta ainda, é um assunto muito novo que nós trouxemos aqui verdadeiros especialistas para falar isso daí, praticamente coordenado pelo nosso grande amigo, Dr. Juan Carlos Becerra Ligos, que é o nosso coordenador do GTT de Logística Reversa do CRF São Paulo, e era um assunto que nós não víamos a hora de mostrar isso aí para os amigos farmacêuticos, porque realmente causa uma certa preocupação. E aí, quando começa a logística reversa na minha farmácia, no meu município, como vamos entender diretamente essa lei 12.305 e o decreto 10.388? A composição do grupo técnico trouxe convidados maravilhosos, pessoas realmente capacitadas e gabaritadas para realmente falar sobre esse assunto. Antes de fazer essa apresentação, gostaria de passar a palavra ao nosso coordenador, Juan. Boa noite aos amigos farmacêuticos, e aí queria fazer a apresentação dos nossos convidados. Juan, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, pessoal. Tá? É um prazer estar aqui. Agradeço aos convidados de terem aceito o convite. São realmente especialistas. Trouxe pessoas gabaritadas aqui que vão poder... Olha, logística reversa acho que daria um simpósio, um congresso, se a gente for falar realmente, né? Mas, pelo menos, que o pessoal tenha uma pequenina noção, um pontinho de, pô, preciso entrar nesse negócio, preciso me capacitar, tá? O apoio e trabalho do CRF nessa questão ambiental, para mim, é fundamental, tá? Sempre uma entidade preocupada com a saúde do povo, com o meio ambiente e, principalmente, também com a atividade do farmacêutico. Então, a gente viu, depois que colocou esse processo para funcionar, que a capacitação do farmacêutico é fundamental numa gestão e num manejo adequado dos resíduos para evitar acidentes, tá? Então, acidentes ocupacionais com a sociedade e com o meio ambiente, tá? Então, estamos aqui para dar um panorama, tá, da logística reversa, e mais uma vez agradeço aos companheiros aí de trabalho aí, que são todos eles companheiros de trabalho, e como a gente fala, a gente está trocando o pneu com o carro andando, então estamos aprendendo e tal, e nesse ponto a gente verificou na prática que o farmacêutico é uma peça-chave nesse processo. É contigo, Adriano. Muito obrigado, Juan, e o seu trabalho é maravilhoso frente ao grupo técnico de trabalho de resíduos. E para começar, eu acho que vou fazer já a apresentação do professor Fabrício Soler e automaticamente já abrir a palavra a ele para a sua apresentação breve, e depois, na medida que o do professor Fabrício terminar, eu vou fazendo a apresentação dos demais convidados que se encontram aqui presentes. Vamos iniciar com o doutor Fabrício Soler, advogado especialista em direito ambiental, direito dos resíduos e sustentabilidade, consultor da ONU para o desenvolvimento industrial e da Confederação Nacional da Indústria para estudos de resíduos sólidos, mestre em direito ambiental pela PUC, MBA em infraestrutura pela FGV, especialista em gestão ambiental pela USP, coordenador do MBA executivo em ESG da Exame e da Trevisan Escola de Negócios e professor da PUC, da UFSCar. Autor do livro Direitos dos Resíduos, Jurisprudência, organizador do Código dos Resíduos e coautor do livro de Gestão de Resíduos Sólidos, O que diz a lei, membro independente dos conselhos e comitês corporativos de sustentabilidades e ECG e sócio da Fieldbergs Advogados. Seja bem-vindo, professor Fabrício Soler. Muito obrigado, agradeço aqui o gentil convite, uma satisfação estar aqui no CRF. Falo isso como filho de uma farmacêutica, então eu tenho muito orgulho de estar nessa casa, dos profissionais da área da farmácia, né? Acho que o interesse e o público, né, que esses profissionais promovem para fins da melhoria da saúde da população. Então, para mim, é uma grata satisfação estar aqui. Eu vou trazer uma breve ponderação para contextualizar o tema, respeitando os meus 10 minutos, só para pontuar todo mundo, quando estamos tratando de logística reversa, do que estamos efetivamente tratando no Brasil. Então, eu vou tomar a liberdade
de rapidamente colocar aqui, para variar, não... Vocês estão vendo o meu fundo de tela, né? Vocês estão vendo a minha... Vocês não estão vendo tela cheia. Deixa eu mais uma vez, se não der, a gente usa aquela mesma tela ali no final. Às vezes dá problema na segunda tela aqui. Espera aí. Conseguem visualizar a tela cheia? Ok. Então tá jóia. Descomplicando a logística reversa de medicamentos. Então, reitero aqui os agradecimentos e cumprimento todos os farmacêuticos na pessoa do Juan e da minha mãe, que muito provavelmente deve estar acompanhando essa discussão aqui, a senhora Eva. Descomplicando logística reversa e suas embalagens. Então, vou trazer um pouco para vocês do que é a logística reversa. Acho que o Juan colocou muito bem logo no começo, as preocupações. O que é? A primeira coisa é o conceito. A logística reversa, pessoal, nada mais é que são medidas que o setor empresarial vai adotar, e setor empresarial são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, para viabilizar o retorno do medicamento e da sua embalagem, o retorno desse material quando ele é descartado nas drogarias e farmácias, e assegurar um destino correto. Então, o primeiro racional que a gente tem que ter é o seguinte: a logística reversa começa a partir do consumidor. Ele faz a entrega, ele faz o descarte, ele leva até a farmácia, a drogaria, o medicamento em fim de vida, descartado, obsoleto, e a sua embalagem. Lembrando, medicamentos de uso humano, os medicamentos domiciliares e as suas embalagens. Esse é o objeto da logística reversa. E quem faz o quê? Primeira coisa, farmácia e drogaria. Então, é importante, nós estamos na casa deles aqui, do setor, no CRF. Então, drogaria e farmácia, qual que é a atribuição nos termos do regulamento, que aí é o Decreto Federal 10.388 de 2020. O que esse decreto prevê? Lembrando, é uma normativa federal, que as farmácias e drogarias vão instalar receptores para receber os medicamentos vencidos e as embalagens entregues pelos consumidores. Primeiro ponto. Muito bem, farmácia e drogaria. Segundo, os distribuidores vão coletar esse material nas farmácias e drogarias e levar para o centro de distribuição, que é o que nós chamamos de armazenamento secundário. E, por fim, o fabricante importador é o responsável por arcar com a destinação final ambientalmente adequada. Isso, pessoal, é o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Começa conosco, consumidores, fazendo a entrega da devolução, na farmácia e drogaria, que tem um contentor, o distribuidor coleta e o fabricante importador assegura a destinação final ambientalmente adequada. Pontos de destaque dessa regulamentação. Esses materiais, esses medicamentos descartados, eles serão armazenados nessa primeira etapa de descarte, transporte, como não perigosos, de certa forma, até para viabilizar a própria logística reversa, viabilidade técnica e econômica. A distribuição, o carro, o veículo que leva o medicamento pode retirar o medicamento descartado. Então, quem leva o medicamento pode trazer no mesmo veículo o medicamento e a embalagem descartada. E essa operação, a rigor, prescinde, dispensa de licenciamento ambiental. Até aí, tudo bem, Fabrício? E quando isso vai acontecer? Aqui eu venho para o cronograma. Queria deixar bem claro para vocês que nós temos um faseamento para implementar a logística reversa no Brasil. A primeira fase começou em dezembro de 2020. E o que o setor empresarial fez? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O que eles fizeram? Primeiro, criaram um GAP, que é um grupo de acompanhamento de performance. É um grupo formado pelas entidades do setor para acompanhar a implementação da logística reversa. E aqui eu compartilho já um exemplo da governança desse grupo de acompanhamento de performance. Fabrício, quem que faz parte desse GAP, para eu entender bem? Então, nós temos aqui Sindusfarma, BC Pharma, Sindifar, Alanac, Interfarma, o que vocês imaginarem de entidades setoriais das farmácias e drogarias, distribuidores e fabricantes importadores compõem esse grupo de acompanhamento de performance. Lembrando, qual que é a obrigação? Acompanhar a implementação da logística reversa.
Bom, muito bem, Fabrício. Então, a primeira fase foi atendida, certo? Certo. E nós estamos agora na segunda fase, pessoal. E aqui, importante a gente deixar claro, eu sei que às vezes precisa ter um pouco de paciência, que esse sistema está sendo implementado no Brasil. Nós temos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 210 milhões de brasileiros. Esse sistema não vai acontecer de uma hora para outra, do dia para a noite, de um ano para o outro. É um processo gradual e progressivo. Isso significa que de setembro de 2021 a setembro de 2023, nós teremos logística reversa de medicamentos de uso humano e suas embalagens em todas as capitais brasileiras e nas capitais dos estados e nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, todos esses municípios e nas capitais com mais de 500 mil habitantes, municípios com mais de 500 mil habitantes e todas as capitais, teremos um ponto de recebimento a cada 10 mil habitantes. Então, uma cidade, por exemplo, de 500 mil habitantes, terá 50 pontos até setembro de 2023. Veja, tem um cronograma para ser implementado. Ah, Fabrício, e os municípios menores? Bom, aí nós entramos de setembro de 2023 a setembro de 2026, os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, isso é importante, pessoal, porque a viabilidade técnica e econômica da logística reversa está condicionada a esse cronograma. Ah, Fabrício, mas eu estou num município pequeno, que nem a minha família é de um município pequeno, como é que faz? Tem que ter calma. Nós estamos no processo, ele está sendo implementado. E lembrando, o pressuposto da logística é a viabilidade técnica e econômica e ele é implementado de forma gradual e progressiva. Só para vocês terem uma ideia, né, esses senhores aqui que me honram aqui hoje, né, nesse evento aqui, é responsável pela implementação do sistema de logística reversa no Brasil, que hoje conta com mais de 3.600 pontos de recepção, ou seja, temos mais de 3.600 farmácias e drogarias já recebendo medicamentos de uso humano e de embalagens. Esses pontos estão em cidades que alcançam quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras, e mais de 50 toneladas foram destinadas de forma ambientalmente adequada. São números bem superlativos, e não sou eu que estou dizendo, isso aqui é uma veiculação do próprio Ministério do Meio Ambiente. São dados que o Ministério divulga, trazendo os dados da implementação do sistema. Ou seja, em um ano, 1/3 da população já tem à sua disposição um sistema. É lógico, né? O sistema vai gradualmente crescendo, mas já são números muito significativos. E concluo convidando a todos para conhecer a iniciativa do setor, que é o logmed.org.br. É um website onde tem informações do sistema e estão aqui todos convidados para conhecer onde estão os pontos. E aqui, para, enfim, termos conclusivos, queria aqui, de novo, Juan, agradecer. É uma satisfação estar nessa mesa aqui com o Odair, com o Adriano, com o Bruno e com o Roxo. São profissionais aí, você com eles, profissionais que eu acompanho de longa data na implementação desse tema, e falo aqui com muito orgulho, porque esse resultado certamente só é possível, ou só foi possível até o momento, com a participação de vocês. Então, fico aqui à disposição para voltar na hora dos debates. Muito obrigado. Nós que agradecemos, maravilhosa explanação, e realmente vamos ter bastantes dúvidas com relação aos elementos que o senhor apresentou aí para fazer alguns questionamentos, que devem ser muitas dúvidas também dos profissionais. E para dar sequência, nós vamos falar agora com o senhor José Augustini Roxo, que é diretor-geral da BHS Brasil Health Service e autor do Programa Nacional de Logística Reversa de Medicamentos do Brasil, Descarte Consciente, presente em 24 estados desde 2010. Foi autor e relator da norma técnica da ABNT 16457 de logística reversa de medicamentos em 2016. Possui MBA em marketing pela Media Marketing School, administrador com extensão em gestão ambiental empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, com você, meu amigo Roxo, fique à vontade para fazer sua explanação. E muito obrigado pelo aceite do convite. Obrigado, Adriano. Está me ouvindo bem? Está com a tela cheia aí? Deixa eu ver se eu faço a... Passou a tela também?
Beleza. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Adriano. Obrigado ao CRF, uma casa que a gente já frequenta há mais de 10 anos. Por diversas vezes fizemos campanhas juntos, fomos chamados aí para participar, né? Dar algumas orientações. Essa questão da operação, da capacitação, como o Juan falou, é sempre muito, muito importante. Cumprimento meus colegas aqui, palestrantes, Odair, Juan e Fabrício, conheço a todos, experientes aí nessa área também, e principalmente a todos os farmacêuticos. Me deram esse desafio aqui de falar de operações, que é realmente a parte complexa, né, da logística reversa, mas isso, quando ele se torna uma rotina, como qualquer outro procedimento, né, dentro de uma farmácia, a capacitação ela traz justamente essa experiência e essa facilidade com a continuidade do trabalho, né? Eu queria só antes falar um pouquinho, né, a respeito do que me perguntam muito nas farmácias, quando a gente vai dar algum tipo de aula de operação ou mesmo um treinamento, né, o porquê que o medicamento sobra nos domicílios. Importante, muitas vezes, a gente fidelizar esse cliente através do conhecimento, e eles perguntam isso, né? A automedicação, a redução do tempo de tratamento, uma compra acima do necessário, né? Às vezes ele compra para guardar um medicamento para usar numa emergência, e às vezes até um medicamento ele é prescrito, né, com uma determinada dose, e a embalagem vem com uma dose diferente, você tem que comprar, e isso é o que geralmente faz. Naturalmente, o trabalho de nós todos é diminuir esta geração, porque a logística reversa de medicamentos é algo que ela trabalha com esse resíduo, e a gente tem que diminuir o resíduo não só de medicamentos como qualquer outros. Nós temos um problema ambiental desse medicamento, eles são descartados na sua grande maioria no lixo hoje, também na fossa séptica ou mesmo na pia. Isso acaba poluindo o lençol freático, e quando a gente fala do farmacêutico, dos técnicos, em motivar esse consumidor, né? Roxo, a projeção não está rolando, tem que colocar no modo de apresentação. A gente já viu aqui o nosso técnico conversando. Isso, só coloca novamente, por gentileza, e voltamos à sua ideia aí, sem problema nenhum. Então, eu perguntei se estava rodando aquela hora, vamos lá agora novamente, espera aí. Vamos aqui. Já coloca o modo de apresentação, e aí você busca aí na tela do Windows essa apresentação e começa a rodar ela, por gentileza. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Perdão. Ainda não... agora sim, Roxo, perfeito. Perfeito. Ok, automedicação. E aqui, então, a questão da cadeia não ecológica, que é onde o medicamento vai parar quando ele é descartado no lixo, na fossa, pelo esgoto ou mesmo na pia, né? É um problema que acontece, e que quando nós queremos trazer esse consumidor para dentro da farmácia, queremos que ele se fidelize, né, realmente, o que é importante? É mostrar para ele esse problema ambiental, tá? Eu quero dizer que nem todos os medicamentos são poluentes ao meio ambiente. Existem estudos que estão sendo realizados para ser apresentados, inclusive, ao Ministério do Meio Ambiente, para mostrar que nem todos os medicamentos precisam ser descartados dentro desse sistema, mas, nesse momento, é nosso trabalho receber a todos, porque ainda temos uma cultura para formar com essa população. Bom, pessoal, vamos aqui rapidamente. A ideia não é fazer dessa palestra uma aula, né, ou mesmo uma capacitação, mas o que é importante? É importante que o farmacêutico ele saiba, o Fabrício já falou, a responsabilidade de colocar um coletor, eu vou falar um pouquinho sobre coletor a seguir, é da farmácia, da drogaria. Ele vai colocar um coletor
num local visível, né? Existe uma norma da ABNT, que é a 16457, né? Que fala sobre esse processo. O consumidor é que tem que fazer esse descarte. E no momento que o consumidor, então, veio para a loja, trouxe esse medicamento, ele coloca no coletor. O coletor, de preferência, tem que ter um visor, né, para que o farmacêutico, então, observe se está enchendo demais ou não esse coletor. É importante esse visor, porque, às vezes, as pessoas começam a descartar, o farmacêutico ainda não está acostumado com aquilo e deixa encher, e aí vem medicamento e sobra medicamento na boca do coletor, isso fica feio, não é legal para a loja. Então, ele tem que observar quando põe o coletor, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, até criar aquela rotina que eu falei para vocês. No momento, então, que encheu esse coletor, né, os coletores são dotados de bombonas internas, dentro das bombonas vão sacos, os sacos geralmente são transparentes, é a responsabilidade da farmácia, né, comprar esses sacos, um lacre, ter uma balança, vai, estando cheio, retirar essa bombona, de preferência com uma luva, né, com o seu EPI, vai tirar esse medicamento, né, desse saco. Eu vou falar o que pode e o que não pode descartar num outro slide também. Vai dar uma conferência visual bastante importante, porque o sistema, inclusive oficial hoje, que é o LogMed, quem coleta na farmácia é o distribuidor, e o distribuidor ele não tem a mesma condição que tem uma transportadora especializada, então é preciso que você dê uma olhada nisso. Se tiver um pérfuro cortante, por exemplo, já não pode entregar, você não vai abrir nunca um saco para ver ou para vasculhar esse saco. Esse saco, você fez a conferência, se qualquer coisa está no saco, você separa e põe junto com o seu resíduo da farmácia. Existe uma divisão muito grande entre o resíduo da farmácia, que é a responsabilidade sua, que já está no seu PGR-SS, e o medicamento da população, que a princípio deve ter só medicamentos da população, e que então o distribuidor vai fazer essa coleta, e por isso o saco ser transparente. Muito bem. Fechado esse saco, pesado esse saco, né, muitas vezes registrado isso num determinado sistema, né, o distribuidor vem fazer essa coleta, né, ou o transportador, enfim, até a destinação final. De destinação final, nós vamos deixar um pouquinho para o Odair falar a respeito a seguir, né? Geralmente é ele que emite um documento, um certificado, que chega através do próprio transportador ou do distribuidor, ou mesmo de um sistema disponível quando houver para o varejo, né? Então, essa é a operação, né? Ela é relativamente simples, mas ela precisa de uma segurança e ela precisa de uma capacitação, né? O que eu quero dizer para vocês aqui? O professor Fabrício falou a respeito, né, do decreto 10.388 e falou que acima de 500 mil é a fase que nós estamos. Contudo, aqui no estado de São Paulo, né, o sistema da LogMed já está, inclusive, coletando em municípios acima de 200 mil habitantes, né? Então, as farmácias que ficam em municípios que são acima de 200 mil habitantes devem já estar se cadastrando, né, para cumprir com a sua parte nesse sistema, né? Agora, se você está fora dessa região, se você está numa região pequena, você pode utilizar o seu próprio transportador, que coleta hoje o seu resíduo de saúde, que isso deve dar aproximadamente, às vezes me perguntam, mas quanto é a coleta média, né? Nas capitais costuma ser 7, 8 quilos, no interior costuma ser em torno de 5 quilos essa coleta mês. Isso tem um custo adicional, sim, né? Mas
é uma forma de já você começar até que um dia o seu próprio município possa vir a fazer parte do sistema. Já da coleta, do transporte, da destinação, em municípios acima de 200 mil, aqui no estado de São Paulo, isso já não tem mais nenhum custo. Falando um pouquinho de coletor, né, eu não vou falar de cada característica, mas eu vou dizer para vocês que o coletor deve obedecer à norma da ABNT de logística reversa 16457, que é a norma que gerencia os processos como um todo e fala a respeito dos coletores. Quando nós começamos esse projeto, em 2010, nós já ouvíamos experiências de coletas que aconteceram no ano de 2000, no qual o consumidor desconfiava que essa coleta era para revender o medicamento. O coletor tem que ser seguro, ele não pode ser um tiro no pé da farmácia, ele tem que mostrar que ele, sim, está ali para dar um destino ambientalmente correto. Ele tem que ter uma boca de lobo, ele tem que ter uma chave, né? Ele não pode ser uma caixa comum, ele não pode ser uma caixa que coleta abrigo, coleta cobertor, ele não pode coletar pilha junto com o medicamento, né? Ele tem que ser exclusivamente de medicamentos, né? Ele pode, quando muito, ter uma boca somente para caixas e bulas, tá? Que devem ser descartadas, e todo o medicamento, né, que tem contato com a sua embalagem vai para o destino final. Agora, caixa e bula, que é uma embalagem secundária que não tem contato, essa rasgada e descaracterizada para não se utilizar novamente, pode até ser descartado junto. Preferencialmente, o descarte pode ser feito em casa, se houver a reciclagem, né? Enfim, um coletor, né, geralmente vem com balança, geralmente quem vende um coletor já entrega os sacos e os lacres numerados para garantir uma rastreabilidade desse coletor, né? Finalizando, o que pode descartar no sistema, né? O que no nosso programa Descarte Consciente a gente recomenda. Aliás, no coletor, pessoal, tem que ter as instruções do que pode e do que não pode, porque o pior problema é o descarte de agulhas, de cortantes, de seringas. Esse descarte inviabiliza o sistema de coleta pelo distribuidor. Uma vez isso acontecendo, você tem que direcionar esse saco não mais para o distribuidor, e sim para junto dos seus medicamentos que, se por acaso, venceram, né, dentro da sua farmácia, que são da prateleira, ou algodão, ou seu próprio pérfuro cortante. Então, como eu disse, é outro tipo de operação, né? Então, pode medicamento de uso humano, vencidos ou em desuso, né? Hoje, inclusive, já existe programa só de veterinários, e os coletores começam a ser colocados dentro de clínicas veterinárias, de lojas específicas de pet shops. Então, o que é medicamento domiciliar tem um lugar, o que é pet shop tem outro, né? Pomadas, frascos fechados, embalagens secundárias, enfim, isso pode. O que não pode? Lixo em geral, né? Então, você faz, às vezes, um coletor com uma boca grande para receber bastante medicamento, e o que acontece? Tem garrafa de Coca-Cola, né? Tem papel amassado, tem cachorro-quente, acontece de tudo, e por isso o coletor tem que ser específico. Cosmético não é desse departamento, perfurante não é, cortante não é, medicamento veterinário já falei, medicamento gerado pelos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, bem como os seus medicamentos que vencem na loja, tudo isso não faz parte do sistema, ok? Eu quero dizer para vocês que colocar um coletor, participar do sistema, ele traz benefícios para a sua loja. Ele fideliza esse cliente, principalmente aquele preocupado com o meio ambiente. Aqui eu trouxe uma pesquisa, né? São milhares de pessoas que desconhecem esse assunto,
eu enxergo isso como milhares de pessoas que podem começar a entrar na sua loja, porque estes são formadores de opinião e vão divulgar a sua loja com mais velocidade quando eles encontrarem essa solução. Era isso que eu queria dizer, pessoal. Obrigado pela oportunidade a todos mais uma vez e estou aqui para a roda de conversa a seguir. Obrigado, Adriano. Muito obrigado, Roxo. Ficamos muito felizes aí pela apresentação, muito bem explanado. E agora vou passar a palavra para o Odair Luiz Santini, administrador pelo Centro Universitário Salesiano, pós-graduado em Gestão Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho pelo Senac São Paulo, especialista em Gestão Integrada de Resíduos pela LESAP São Paulo, em Gestão de Organizações Hospitalares Senac São Paulo, Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da USP, elaboração de planos simplificados, Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pelo Ministério Do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária pela ENAP-EVGA. Meu querido amigo Odair, a palavra é com você e muito obrigado pelo aceite aí, pelo nosso convite. Olá, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite, é uma honra poder participar desse trabalho. É um trabalho que temos tido a oportunidade de dar alguma contribuição junto com o Juan, num trabalho muito sério, muito dedicado na Comissão de Resíduos do Conselho Regional de Farmácia. Aproveito a oportunidade para dizer que entendo eu que o profissional farmacêutico é um dos maiores aliados na defesa do meio ambiente. Em todos esses anos que trabalho com gerenciamento de resíduos, sempre encontrei neste profissional uma disposição muito forte em atuar pelo meio ambiente, pela manutenção de um trabalho seguro na área ambiental. Seja ele atuando individualmente ou atuando dentro de um hospital, sempre é um ator dos mais dedicados. Bem, me coube aqui fazer algumas ponderações, dar alguma contribuição naquela parte que fala a respeito da destinação, né, dos descartes. Tá? Depois do que falou o Fabrício, o Roxo, eu tenho como meta aqui desmistificar um pouco a destinação de resíduos. Todos nós, amigos do meio ambiente, entusiastas, né, pensamos na preservação do meio ambiente, na saúde pública, às vezes ficamos um pouco receosos quando a discussão passa pela destinação final dada aos descartes, e, no caso aqui, os descartes de medicamentos e suas embalagens. E é aí que eu vou centrar a minha pequena contribuição aqui hoje, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer andar aqui. De alguma maneira deveria andar e tal. Andou para vocês aí a tela ou não? Ainda não, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí foi. Muito bem. Então, descomplicando a logística reversa, suas embalagens, tratamento e disposição final dos descartes. Para que a gente compreenda um pouco melhor o que é o tratamento e a disposição final desses descartes, nós precisamos voltar um pouco na definição de logística reversa, né? Eu convido, então, a gente a pensar sobre isso. A definição acadêmica clássica de logística reversa é o retorno do material descartado à fábrica, à linha de produção. Essa é a definição que estávamos acostumados até talvez antes de 2010, quando veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe uma extensão dessa definição, né, dessa definição clássica de logística reversa, colocando que não necessariamente a volta, o retorno do material para a mesma linha de produção inicial, mas pode ser para uma outra linha, né? E, no caso aqui, desses resíduos, para uma outra forma de destinação ambientalmente adequada, né?
nós não falando em logística reversa de medicamentos, nós não estamos falando em colocar o medicamento vencido ou inutilizado de volta na linha de produção. Não é isso que está se falando. Está se falando em dar uma destinação ambientalmente adequada. Então, eu acho oportuno a gente ter essa clareza para que a gente consiga, então, avançar um pouco. Né? E avançando, o material descartado, alvo desta conversa, é o medicamento de uso domiciliar e suas embalagens. Esse medicamento ele é composto por algumas substâncias, né? Um conjunto de substâncias. Então, ele não é um material qualquer. Ele é um material, uma mistura heterogênea de substâncias. Inclusive, pode ter, né? Existe a possibilidade de ter algum risco nesta mistura, mas ele não está segregado. É um material que chega e, conforme o Rocha explicou, né? Ao ser colocado naquele equipamento, ele vai cair dentro de um saco e você não sabe o que tem lá dentro. É um material completamente heterogêneo. Na verdade, espera-se que tenham lá apenas medicamentos de uso humano, não é? Mas o que terá? O que vai estar lá dentro? Não é? Muito bem. E quais são as destinações possíveis, então, para este material? Né? E aí aparecem algumas das principais destinações que eu listei aqui. Uma possível seria aterro sanitário urbano. Todavia, é importante a gente lembrar, e aí o Fabrício pode reforçar isso, né, que seria ilegal enviar para aterro urbano, porque aterro sanitário é somente para rejeito completamente inerte. Então, se nós temos uma mistura de substâncias, ela não é inerte. Ela não pode, então, ir para aterro. Aterro sanitário classe 1, resíduos industriais. Né? O aterro sanitário classe 1 é conhecido como aterro para resíduos industriais. Qual é a limitação dele? É o alto custo. Ele, como o material vai ficar confinado ad eterno, né, nesse local, ele tem um custo alto de manutenção, né? Inclusive porque há riscos de acidentes, etc. Então, a manutenção de um aterro desse tem um custo alto e isso vai gerar um custo alto para que você envie material para aquele local. Outra forma de destinação seria o que chamamos de coprocessamento. O processamento é misturar esse material, né, junto com alguma outra coisa, e esse material ser utilizado em fornos de alta temperatura, onde se processa o cimento. Né, se faz o processo que gera o cimento. Chamam de fornos de clinker. Muito bem. Quais são as limitações? Né? É o poder calorífico. Esses fornos, eles têm a necessidade de que a matéria que seja colocada lá para manter a chama tenha um regular poder calorífico, né? De modo que a temperatura seja mantida, que ela não tenha oscilações. E, para isso, quando você tem uma mistura de substâncias, você vai ter substâncias com maior e com menor poder calorífico juntas, e elas vão interferir na manutenção da temperatura do coprocessamento. Desta forma, o destino para o coprocessamento se torna inviável. Sobrou, então, né, o sistema térmico de tratamento, que se torna viável, desde que com um rigoroso sistema de controle de emissão e com alta temperatura. Né? E do que eu estou falando? O que é um sistema térmico de tratamento? Sistema térmico de tratamento é todo e qualquer processo cuja operação seja realizada numa temperatura mínima de 800 graus. Por isso o nome, né, sistema térmico, você vai submeter o material a uma temperatura sempre superior a 800 graus, e aí se processa uma reação física onde esse material vai tomar outras formas. Esse é o sistema disponível, mais seguro e mais adequado. Que tipos de tratamentos térmicos a gente tem disponíveis hoje? A incineração, o próprio coprocessamento seria a pirólise e o plasma.
Eu não vou me deter, como a gente não tem aqui a pretensão de falar sobre todos eles, e eu vou focar aqui naquele que é o alvo, né, para onde nós estamos, então, enviando os materiais coletados nesse programa, nesse processo, para incineração. Tá? As referências legais, né, para se fazer a operação de incineração, elas são desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual, resoluções do CONAMA e, no Estado de São Paulo, algumas normas e diretrizes dadas pela própria CETESB. Nesses documentos, nós vamos encontrar toda a preocupação dos órgãos ambientais, dos legisladores, para que esses sistemas atuem da melhor maneira possível, sem que causem danos à saúde pública e ao meio ambiente. Né? A incineração, ela isso aqui é a definição clássica, né? É a oxidação de materiais combustíveis na presença que tenham presentes neles resíduos, né? Isso feito em condições controladas, né? O que quer dizer feito em condições controladas? Incinerar não é queimar a céu aberto, não é uma churrasqueira, não é um incinerador como se tinha antigamente, um tambor onde se coloca lá as coisas e joga combustível e toca fogo. Incineração é uma técnica, é um processo, né? As condições são todas controladas, há a geração de diversas substâncias a partir do processo de queima, e essas substâncias, todas conhecidas, têm como se controlar para que elas não sejam um problema, uma dificuldade ao meio ambiente. Não é? É importante a gente dizer que a incineração, a técnica de incineração, quando bem feita, ela é muito útil à humanidade. Vejam que ela é, neste momento, a segunda maior forma de destinação e tratamento de resíduos, e ela deve passar logo a ser a primeira, porque, por exemplo, na Europa, os aterros sanitários estão sendo gradativamente eliminados, de modo que os resíduos sempre terão que ser destinados a um processo térmico de incineração. Além de tratamento dos resíduos, incineradores modernos têm como função secundária a recuperação energética e até numa necessidade econômica, né, que acaba tornando viável estas operações. Nós sabemos que os países mais frios ou países que têm dificuldade em geração de energia a partir da água, como é a nossa, a hidráulica, né, a gente consegue obter energia a partir dos incineradores. E aí os resíduos passam a ser uma matéria muito interessante para esse fim. Muito bem. Avançando um pouco, né, eu, sem ser pretensioso aqui, vou pedir a paciência dos senhores para rapidamente falar um pouco sobre o incinerador. Um incinerador, um sistema de incineração, ele conta com uma câmara primária, que é aonde chegam, né, aqui a gente está vendo esses pequenos, essa imagenzinha aqui, né, por onde chega o resíduo, por onde entra, né, de forma sempre mecânica. Isso aqui não tem, a aproximação do operador está longe, porque aqui tem uma esteira, né, até chegar na esteira, para chegar na câmara. Então, há uma segurança do ponto de vista do operador, uma preocupação muito grande, porque a temperatura que se deve alcançar nesta câmara é acima de 800 graus. Então, o operador não pode chegar perto, tem lá uma preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores. Aí tem uma câmara secundária, onde tudo que foi queimado na primeira é requeimado nessa câmara, e aqui pode atingir a 1.000, 1.200 graus. Um resfriador, esse resfriador a água aqui, para que os senhores tenham uma ideia da tecnologia embarcada nesses sistemas, essa torre de água, para que ela tenha eficiência, ela precisa resfriar o material de mais de 800 graus, entre 800 e 1.200, para menos de 200, no tempo entre 6 e 8 segundos. Então, o gás vai passar por dentro desse resfriador e vai reduzir a sua temperatura em quase 1.000 graus entre 6 e 8 segundos. Então, há uma tecnologia aqui muito forte para que se obtenha, então, desse sistema, né, o processo e o resultado que se espera de uma incineração, sem que haja, com isso, resultados negativos para o meio ambiente.
Aqui fala um pouquinho sobre os sistemas de lavagem que o incinerador tem, a lavagem física, né, onde alguns materiais não queimados eles são recolhidos e vão lá para as caixas de decantação, são os lugares onde eles vão formar as cinzas, né? E também a lavagem química, é onde você recolhe os gases e faz o tratamento deles para que o que passe para a chaminé não tenha nenhum resquício de material indesejado. Eficiência do sistema. No Brasil, há uma resolução de emissão do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é de 2002, ela tem uma atualização já em 2006, de alguns trechos, mas, a partir desta resolução, os testes de eficiência desse sistema, eles são medidos, são baseados em critérios de substâncias que a gente vai encontrar, inclusive lá na lista de substância do órgão ambiental americano. E esses critérios atendem à Convenção de Estocolmo, tá? Na operação com material de composto orgânico perigoso. Tá? Existe um teste, uma taxa de eficiência que é definida por incinerador para que se saiba o que pode ser tratado dentro daquele incinerador. Né? É importante aqui uma reflexão sobre o incinerador. O sistema de incineração, quando alguém concebe fazer um sistema, esse alguém já define o que esse sistema vai receber. O incinerador, embora tenha lá temperaturas a 1000 graus, ele não pode receber qualquer coisa para se tratar, para se queimar, entre aspas, lá. Né? Ele vai receber algumas coisas, e essas coisas são definidas pela eficiência do seu sistema de lavagem de gases. Então, se eu vou queimar uma caneta, ela vai gerar um determinado conjunto de gases e o sistema tem que estar preparado. Então, para que eu entre com alguma coisa no sistema de incineração, eu preciso saber se ele está apto a recebê-la. Né? É mais ou menos isso que a gente está querendo dizer aqui de uma forma bem rápida, bem simples. Né? Rapidamente, falar sobre formação de dioxinas e furanos. O dado mais importante que está aqui é assim, as dioxinas e furanos elas são formadas com a temperatura entre 300 e 700 graus. Se você queima acima de 800, então você não forma dioxinas e furanos. Se você tem insuficiência de oxigênio junto com a temperatura superior, então, né, você não gera. E se você tem presença de benzênicos, você também não gera. Então, há aqui um conjunto de condições que, uma vez seguidas, né, no processo, não há formação de dioxinas e furanos. É importante a gente colocar isso, na minha opinião, porque eu costumo ouvir, muitas vezes, daqueles defensores do meio ambiente que usam essa bandeira de forma, às vezes, até inadequada, por motivos nem sempre confessáveis, falam que o incinerador gera dioxinas e furanos. Se há um incinerador gerando, então ele não é um sistema controlado, não é um sistema de incineração comercial adequado, controlado. Há uma falha de alguém, né, nesse processo. Se não há falha, o processo não gera dioxinas e furanos. Fazer uma provocação aqui ao roxo, né? Roxo, você sabe que temperatura, não precisa dizer agora, mas que temperatura se faz churrasco? Me diga depois, né? Não precisa nem ser agora. Algumas vantagens do incinerador. A redução das cinzas, né, do peso e do volume em cinza, a área que ele ocupa em relação aos aterros sanitários, não produz gás metano, e o aterro sanitário, tal qual ele é concebido e utilizado hoje, ele é um gerador de gás metano. Né? Das cinzas do incinerador podem ser recuperados materiais e elas podem, inclusive, ser usadas em agregados na construção civil. Há muitas experiências desse tipo e alguns processos até exitosos. Inclusive, a gente pode até dizer que, do ponto de vista ambiental, né, uma vez tendo resíduo, uma vez que o resíduo existe, o incinerador é a melhor forma de
terminarmos, né, com a presença daquele resíduo. Vou mostrar aqui rapidamente algumas desvantagens, né? O investimento inicial, um sistema, para que ele possa atender a todos esses requisitos, de fato, ele vai ter um custo de investimento e também de operação, né? Os incineradores são concebidos com base em um certo poder calorífico dos resíduos, né? Isso exige um rigor muito grande na recepção de resíduos. Se o operador do incinerador não cumprir com esse rigor, ele vai estar queimando coisas que não pode, e aí o poder público, o órgão ambiental, os órgãos de comando e controle serão obrigados a atuar, né? A remoção, isso pode acontecer também, né? Com o aumento da reciclagem, ao consequente queda no desempenho de incineradores que são formados para recuperação de energia, né? Então, aqueles incineradores que se fala para tratamento de RSU e que vão gerar energia, se você tiver um desvio muito grande de materiais para a reciclagem, aqueles incineradores, não esses que vão tratar o nosso resíduo aqui, alvo dessa conversa, terão uma queda do seu desempenho. O processo de incineração ainda produz o resíduo sólido, é uma desvantagem, né? Ele produz ali cerca de 10% de cinzas. Os incineradores modernos, embora eles atendam rigorosas legislações, eles são alvo de maldosas explorações, né? Daquelas pessoas que acabam ainda achando que pode ter algum efeito adverso no uso de incinerador. Só para que a gente tenha uma ideia, essa tabela aqui mostra a quantidade de incineradores em operação na Europa, e óbvio que as informações lá levam mais tempo para a gente processar, mas elas são de 2004. Mas, por exemplo, a gente pode perceber que a França tem 210 incineradores, todos em operação, não é? A Alemanha tem 59. Esta relação entre quantidade de incineradores e quantidade de resíduos tratados nos leva a um dado curioso. Um dos maiores aqui tratadores é Portugal, que trata 390 mil toneladas de resíduos por ano em apenas 3 incineradores, não é? Mas, enfim, está aqui uma demonstração de que existe uma quantidade de incineradores em operação no mundo e, muitas vezes, isso não é corretamente difundido. Eu acho que falei muito, muito rápido, mas estou aqui à disposição para que a gente possa fazer uma boa rodada de conversa. Muito obrigado pela atenção e desculpe se o assunto é um pouco maçante. Obrigado, Odair. O assunto técnico. O farmacêutico gosta dessas coisas. Que bom. Ele é um cara técnico, o farmacêutico, né? Então, é bem a praia dele. Eu só queria aqui, antes de iniciar as perguntas, agradecer a todos mais uma vez, ter essa oportunidade de agradecer. Excelentes apresentações, breves, mas bem esclarecedoras, e não esclarecedoras, mas bem pontuais, bem didáticas nisso que foi dito. Eu queria só fazer um parênteses aqui, o seguinte. Primeiro, as farmácias e drogarias sempre fizeram logística reversa. Sempre. Ah, mas como, Juan? Não, eu, com farmácia há quase 40 anos, eu sempre devolvia medicamentos com desvio de qualidade, quebrados e tal, para o distribuidor. Não era assim que a gente fazia? Era assim. Chegava lá um remédio quebrado, ou eu não pedi esse cara, né? Aliás, o Adriano tem farmácia também, ele deve fazer isso, não com frequência, mas eventualmente faz. Não pedir esse remédio. Então, tá bom, liga para a distribuidora, não pedi, faz isso, faz aquilo. E a distribuidora passava lá, retirava esse remédio, né? E nos dava um crédito, enfim. Então, assim, é igual? Olha, é semelhante. Aí vocês ouviram aí o que o Fabrício falou. O Roxo falou em que nós não podemos descartar, aceitar medicamentos oriundos de outros prestadores de serviço. Eu gostaria aqui só de fazer um esclarecimento e um cuidado no sentido de separar pessoa jurídica de pessoa física, ok? Nós não podemos aceitar amostra grátis de representantes ou de clínicas, mas temos que aceitar amostras grátis que estão na casa dos consumidores e que foram dados a eles por um médico e, porventura, sobraram. Tá? Assim como temos que aceitar medicamentos do SUS e do Serviço Público de Saúde
desde que estejam na mão dos consumidores. Não que vá lá uma clínica descartar, como acontecia, às vezes, de clínicas quererem descartar lá na minha farmácia produtos de amostra grátis que tinham sobrado lá e tinham vencido dentro da clínica. Então, tem que tomar esse cuidado, porque eu já tive questionamentos de dizer, pô, peraí, o consumidor pegou o remédio no SUS e vem descartar aqui na minha farmácia? É assim? É assim, tem que aceitar. O que não pode é o SUS ir lá descartar. Isso não pode. Tá? Então, só fazendo um parêntese nesse sentido, tá? E eu queria só... É que estamos em cima da hora aí, eu queria fazer uma pergunta para os 3 palestrantes aí, mas que, assim, tipo, vamos colocar 1 minuto para responder, tá? Para poder fazer as perguntas aí da Cláudia, e de mais alguém que tenha, o que não der para responder, depois nós vamos nos comprometer a responder. Não é isso, Adriano? Então, é o seguinte, eu queria perguntar para vocês 3 como vocês acham que é possível, e o Fabrício tem uma longa experiência, o Fabrício não cuida só de logística reversa de medicamento, não. Ele cuida de lâmpada, de outras coisas, de tudo. O cara sabe até como descartar, sei lá, um palito de fósforo. Esse aqui tem que levar esse destino aqui. Mas eu queria saber de vocês como é que, na visão de cada um de vocês, brevemente, em 1 minuto, a gente pode engajar as farmácias e conseguir a adesão do varejo de uma maneira mais consistente, mais regular do que vem acontecendo hoje, que não, vou entrar, não sei. Como é que vocês veem isso? E engatando aí rapidinho, quais são os principais desafios que vocês veem aí para a implantação da logística reversa a curto prazo? É isso. Pessoal, me respondam isso e se der tempo, a gente faz a pergunta da Cláudia aí e de mais alguém que queira. Vamos lá. Desafio. A adesão de todos, na verdade, adesão e isonomia entre todos os agentes do setor. Então, se não tiver fabricante, importador, distribuidor e comerciante, e os consumidores não têm logística reversa. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo é o financiamento do sistema, que, no fundo, ele tem um custo, e, veja, quem arca com esse custo, de fato, ele é repassado pelo produto, por consequência, é o consumidor. O terceiro desafio é a simplificação, que, de certa forma, eu acho que essa aqui está bem encaminhado, acho que é um segmento que a logística, o decreto, foi feliz em trazer um expediente simplificado para viabilizar. Agora, como é que faz para ter mais adesão, né? E aqui, falando com representantes do setor, né, de farmacêutico, lamentavelmente, não tem outra forma que a controle e fiscalização. Naturalmente, você tem um processo de sensibilização, informação, estímulo, capacitação, entender as oportunidades que estão associadas, aí você tem um limite, que aí você entra no controle e a fiscalização. Por hora, nós não estamos nesse setor, nesse ponto de ter fiscalização, controle e autuação. Eu acho que nós estamos num processo, num movimento de sensibilizar. E eu acho que quanto maior essa sensibilização e a percepção de uma mais-valia por parte dos proprietários, das drogarias e farmácias, eu acho que a gente vai conseguindo aumentar essa adesão. Respeitei o meu 1 minuto. Boa. Posso falar na sequência, não? Eu queria... Juan, eu vou emendar com o Fabrício e já encerro. Eu acho que dentro do que o Fabrício falou, isso vai aparecer na medida em que vier o módulo de divulgação, de publicidade dessa operação. Quando o consumidor começar a cobrar do varejista que ele tenha esse dispositivo no estabelecimento dele. Aí o consumidor vai acabar sendo mais um a sensibilizar e tentar fazer com que o varejista se envolva com mais vontade, mais força no processo. Menos de 1 minuto para contribuir. Bom, eu acho que é cultural, né? Então o desafio é cultural. Eu mostrei um slide que mais de 90% das pessoas não sabem a respeito do assunto, né? Então esse é um grande desafio, e mesmo hoje países mais adiantados em termos econômicos, né? A própria
próprio Portugal, né, ainda fazem diversas campanhas, e essas campanhas, quando vão ao ar, aumentam os descartes. Quando elas se estabilizam, elas diminuem os descartes. Então, os níveis de reciclagem no exterior chegam aí a 50%, 60%, 65%, né? E aí tem que fazer a campanha para aumentar. Então, isso é cultural. No Brasil, chega a 2%, 3%, 4% no máximo. Eu acho que quando isso vier aumentando, mas tem, em função da Amazônia, em função do meio ambiente do Brasil, isso vem crescendo, né? Na educação, eu vejo pelos meus filhos, isso está aumentando nas escolas. Acredito que esse engajamento vai ser natural também quando o concorrente colocar um coletor e ele vê que tem gente entrando mais lá na loja do concorrente do que dele, aí ele vai se engajar no sistema, dizer, opa, entrei tarde, hein? Eu acho que é isso aí. Perfeito. Maravilha. Gente, é um assunto que ele é instigante, ele é gostoso, e aqui eu já coloco, Juan, que haverá sim uma necessidade da gente fazer uma explanação muito maior, porque quando se fala em logística, a gente fala em sustentabilidade, em responsabilidade ambiental, e é claro, certo? Por mais que isso possa haver custos, é necessário, vai causar muitas dúvidas ainda da população, dos farmacêuticos, com relação a custo coletor, essa coleta é pelo distribuidor e não por uma empresa talvez especializada. Então, ainda isso vai gerar realmente muitas dúvidas do profissional. E aqui, como membro da diretoria e juntamente com o Juan, acredito que a gente tenha que fazer aí uma explanação muito maior, porque o tema exige realmente uma explicação muito mais consistente, e a gente percebe que quando a gente abrir um fórum de debate com relação a isso, vai ser uma coisa estrondosa. Mas, de uma certa forma, eu quero aqui agradecer de coração o Odair, ao Fabrício, ao Roxo, que são pessoas que são extremamente capacitadas, e vocês viram que, de uma certa forma, de uma fundamentação tão simples, já conseguiram dar um entendimento ao profissional farmacêutico com relação a essa questão da logística reversa. E, é claro, em decorrência do nosso tempo, eu gostaria aqui que cada um dos nossos ministrantes desse a sua palavra final, certo? As suas considerações, e depois encerrando aí pelo Juan, e eu finalizo aí depois da nossa live. Então, vamos começar pela sequência, o doutor Fabrício, fique à vontade, e aí a gente vai passando para os demais. Muito obrigado. Bom, só em termos conclusivos, agradecê-los, cumprimentá-los pela iniciativa e registrar que é uma satisfação estar aqui, como eu comentei, por ter um envolvimento com farmácia desde pequeno, familiar. Minha esposa também, acabei comentando, é farmacêutica também, então, veja, eu vivo nesse meio diariamente e hoje tenho o privilégio de trabalhar com grandes profissionais desse segmento, farmácia, drogaria, distribuição e fabricantes. Então, cumprimento aqui o CRF, cumprimento o Adriano e o Juan na figura de todos os profissionais envolvidos. Bom, deixa eu falar então aqui. Eu agradeço aí a oportunidade. Realmente, quando a gente começou, 2008, 2010, não tínhamos ideia da dimensão que iria tornar a logística reversa de medicamentos, né? E principalmente, apesar de que a gente ainda precisa de muitos pontos, esse engajamento me deixa muito, muito satisfeito, muito feliz ter sido pioneiro, um ideologista, né? Hoje, trabalhando em conjunto com uma classe tão importante para a população como foi nessa pandemia, né, a classe farmacêutica. Isso me deixa sensibilizado, né, poder contribuir quando, na verdade, é um retorno que eu posso dar de tudo que vocês farmacêuticos retribuem aí à nossa população. Meu muito obrigado a todos. Eu aproveito a... Oi, posso? Vamos lá. Então, eu aproveito, então, o momento para reiterar o cumprimento que eu fiz no início
aos profissionais farmacêuticos, dizer da minha expectativa que vocês continuem nessa pegada de trabalhar o meio ambiente, de trabalhar com o meio ambiente. Cumprimentar o Juan pela condução da comissão de resíduos, que vem fazendo, embora inicial, mas um trabalho que a gente percebe muito sério e que a gente tem expectativa de bons frutos, Juan. Obrigado a todos, e a gente permanece à disposição, inclusive na comissão, se surgirem dúvidas e houver oportunidade ou necessidade de mais troca de ideias, estamos às ordens. Obrigado a todos. Juan, suas considerações finais, Juan? Bom, mais uma vez agradecendo a esses profissionais. Realmente, eu sempre falo que eu tenho o privilégio de ter pessoas mais inteligentes do que eu ao meu redor. Isso é um privilégio mesmo. Então, agradecer ao Odair, ao Fabrício, aí brilhantemente sempre, ao Roxo, com toda essa experiência que ele tem aí, né, que nos trouxe aí, como você mesmo disse, algo pontual, mas bem legal, bem didático. Eu queria só finalizar, além de agradecer ao CRF por ter me convidado também como coordenador do GTT de Resíduos, Logística Reversa e Gestão Ambiental, eu queria finalizar dizendo que nós temos que engajar os farmacêuticos também, além da sociedade. Tá? Eu acho que ser farmacêutico é uma autorização que a sociedade nos dá para cuidar de pessoas. Tá? É isso, tá? No fundo é isso. Tá? Eu me formei farmacêutico, bom, recebi uma autorização para cuidar de pessoas. E engajar os farmacêuticos, que são, vamos dizer assim, a autoridade máxima dentro de uma farmácia e drogaria, e não só aí, em outros estabelecimentos também, é fundamental, assim como engajar a sociedade. Né? Então, eu queria finalizar dizendo que quem quiser aí, os colegas que estão aí, que quiserem participar do GTT de resíduos, tá? Serão sempre bem-vindos, tá? Porque nosso objetivo é assim, eu sempre penso, por que será que eu estou nesse planeta? Bom, eu estou aqui para fazer a diferença, senão não tem fundamento eu estar aqui, na verdade, para fazer alguma coisa útil, senão qual é o objetivo de estar aqui? E eu sinto, assim, um prazer enorme em estar colaborando com algo que, com certeza, vai deixar um planeta melhor do que eu recebi, ok? Que esse é um dos meus objetivos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Juan. Não é à toa que o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, através da sua diretoria, escolheu você para coordenar, e é claro que eu quero agradecer cada um de vocês que contribui com esse grande amigo Juan, esse grande profissional apaixonado pela profissão, e a gente fica muito feliz mesmo, e é dessa forma que a gente contribui aí com os farmacêuticos, com a sociedade, com o meio ambiente, e isso acaba sendo muito importante. Então, em nome da diretoria de CRF São Paulo, quero agradecer de coração a cada um de vocês, Roxo, Fabrício, Odair, e claro, Juan, meu muito obrigado. Deixo claro aqui a todos os farmacêuticos que esses webinars ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, para quem não conseguiu assistir, mande para o amigo para que ele possa assistir esse grande bate-papo que foi hoje aqui sobre Descomplicando a Logística Reversa. E a nossa próxima webinar é agora dia 14, dos 7 às 20 horas, com o tema Avaliação Global do Idoso, com a ministrante doutora Maria Laura e a moderadora Stephanie Viana, e conto com a presença de todos. Meu muito obrigado, meus amigos, tenham uma boa noite, um bom descanso e até o próximo evento do CRF São Paulo. De coração, meu muito obrigado.